Que é isso? Essa galera tá demais. O Davi esqueceu de falar, e eu penso que esse lance da pizza aí é de lá? Confecção da sua família? É um pizzaiolo. Então vamos experimentar aí. Mas tem uma outra coisa também que a gente esqueceu de falar aí no CDC News. Hoje tem palha italiana da Sara. Amém? Nós pedimos semana passada uma contribuição dos irmãos, porque ela está com desafios, né? O pai dela ainda está internado, mas graças a Deus está melhor. E nós louvamos a Deus, agradecemos pelas orações. Ela trouxe todas as encomendas da semana passada e ainda tem mais umas 20, eu acho, para ser vendida aí no final. É uma contribuição generosa que você vai fazer. Amém? Vamos orar? Alguém vai trazer água para mim daqui a pouco, porque nós temos que ficar hidratados, como disse o nosso jornalista do CDC News. Pai, nós te bendizemos. O Senhor é tão bom, tão maravilhoso. O Senhor se faz tão presente nesse lugar e nós nos constrangemos diante de tamanha grandeza, soberania e o Senhor compartilhar conosco disso, Pai. É lindo ver a tua glória, a tua presença, sentir o teu toque, sentir o Senhor falando conosco através das canções, através dos irmãos e de uma forma tão linda conduzir a tua igreja. Nós, como já foi cantado aqui, Deus, a canção que clama para que venha o teu reino, mais uma vez te pedimos, esse é o nosso desejo sempre nesse lugar. Venha o teu reino e faça a tua vontade. Nós te bendizemos, te agradecemos. Tome o teu lugar aqui, usa-me como um vaso nas tuas mãos e fale ao coração dos teus filhos através da tua palavra, através daquilo que o Senhor quer, porque o Senhor tem o governo de tudo aqui. O Senhor sonda os corações, o Senhor sabe da necessidade de cada um e eu creio que o Senhor vai falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Então, dizem que eu me pareço irmã do Valdemir, né? E é verdade. E nós dois temos um jeitinho diferente de falar, de ministrar. E há um tempo atrás, em outubro do ano passado, Deus me deu uma palavra para ministrar aqui. Alguns vão se lembrar, em que eu trouxe umas plantinhas que representavam ministérios, e eu doei algumas dessas plantinhas, Ministério Infantil, Ministério de Jovens, Ministério de Oração. Foi algo profético mesmo. Esses dias a gente estava lendo o profeta Ezequiel, né? E é engraçado ver Deus direcionando os profetas dele com umas coisas que você fala assim, para que isso? Para que isso? E às vezes Deus manda fazer e nem explica o porquê. Ele manda, o profeta obedece e depois a gente vai entender, né? E como já tem um ano, e depois disso eu já ministrei aqui outras vezes, confesso que me vinha a vontade de, eu tenho que mostrar as fotos para os irmãos, eu tenho que falar o que aconteceu com aquela planta que eu trouxe, que trouxe um certo impacto, que foi uma plantinha que estava num vaso e que ela estava muito sufocada, não cabia ali. Ela estava com as raízes todas amarradinhas, né? Quanto se lembra? Já tem quase um ano, né? Depois, se você quiser ouvir, a palavra está lá no YouTube. Ela estava num vaso desse tamanho, mas tinha tanta raiz que a raiz estava saindo para fora. E aí eu falei da necessidade que ela tinha de ser mudada de vaso e que eu, Andréia, já deveria ter mudado e não tinha mudado ainda. Alguém no final do culto me procurou dizendo que aquilo era literalmente para ela, porque ela estava entendendo que ela hoje não está aqui, essa pessoa. Que onde ela estava, ela não podia permanecer. Situações que ela estava vivendo, coisas que ela estava fazendo, ela precisava se posicionar. O tema da mensagem de hoje é esse aí. A cada entendimento, uma nova postura. Uma frase decorada do pastor Denilson, uma música do meu filho Rafael, que hoje não está, foi para um casamento, que tem essa ênfase, né? Que a cada entendimento eu tenho uma nova postura. Eu abro mão da minha vontade para viver a tua. É a frase da música dele. E há um desejo no meu coração de fazer um livro com essa frase, com esse tema, um grande desafio.
cheia de papéis, esboços e coisas no coração. Mas, no tempo do Senhor, esse livro virá. E como introdução dessa ministração de hoje, confesso que eu não vou ficar mostrando muita coisa, não trouxe plantinha, mas eu preciso mostrar para vocês um vídeo pequeno de 3 minutos, de algo novo que eu estou vivendo também nesse tempo, mas que o Senhor vai falando comigo nos detalhes, e eu preciso compartilhar, porque vocês são minha família, essa é a igreja do Senhor, essa é a obra do Senhor, e eu tenho, para quem sabe, a gente agora morando lá em Bom Jardim, eu já estava gostando de plantas, mas imagina agora o meu olhar, a minha visão em relação à terra, à planta, a tempo, à estação, isso já era tão forte, e agora ainda mais, né? Mas eu quero falar daquela plantinha. Mostra o vídeo, ele vai ficar totalmente sem som, e eu vou falar disso aqui. Eu tinha trago um vaso que ele tinha uma suculenta e tinha essa que eu falei que era cacto, né? E essa semana eu não ia ministrar isso, gente, isso aconteceu ontem em relação a essa planta. Eu fui simplesmente virar o vaso e ela estava com a raiz toda solta. Essa suculenta estava no mesmo vaso da tal plantinha que vocês vão ver ali. Eu comecei a arrancar, presta atenção na quantidade de mudinha que vai sair de um vasinho. E isso me impressionou, porque ela estava ali por cima, ó. É um vaso que a Eliette me ensinou a plantar, né? Não tem buraquinho ali embaixo, mas ele tem uma forma de ficar úmido, então foi só arrancando, arrancando. Deixa o Espírito Santo falar com você, tá? Já começou a ministração. Eu fui arrancando, essa era bem grande, tinha mais ainda. E ontem eu troquei papéis de esboço por a parte da manhã toda mexendo, quase toda com isso. Olha o vaso, a metade dele tinha aquilo ali. E a outra metade tinha aquela, que eu falo que é uma plantinha profética, né? Ela fala até de discípulos, porque são tantos galhos, galhos, galhos. E dali tem umas grandes, umas médias, umas pequenas, uns bebezinhos. E eu arranquei 51 mudinhas de um vasinho. Olha os bebês. Os bebês precisam de cuidado, né, gente? Está na mão. Bebezinhos. Ela me ensinou a fazer um berçário, então eu tenho berçário. Mas eu precisava, então, resolver, porque eu ia jogar fora, sim ou não? Então, eu comecei ali a pegar um pouquinho da terra do vaso, peguei um prato só, porque eu não tinha como resolver tudo, falei, eu tenho que deixar isso para não morrer. Misturei terra do quintal, misturei terra com esterco, misturei terra, um pouquinho de cada vaso, fui vendo a importância disso, que eu não vou entrar em tantos detalhes, e fiz uma misturinha para plantar as 51 mudinhas. Que tem valor, são importantes. Depois, quem quiser, está disponível, tá? Uma suculenta simples que eu via na casa da Dei e do Val, eles estão aqui ou estão com a escolinha? Está ali. Eu falava, por que a do Val amplia e a minha não? Eu ficava de olho na plantinha do tio Val. Então, eu plantei ali as maiores, plantei, né, o que deu ali, peguei alguns vasos, essas são as menores, que não tinha mais vaso, eu tive que usar emprestado lá e plantar elas junto com outras coisas, é assim. E eu só tinha esses aí. Então, resumindo, para aí, por favor, volta. Opa, vai no final e volta só aquela, que é a raizinha para os irmãos entenderem. A última. Se você for no final do vídeo e voltar uma foto, vai chegar, né? Essa era de outubro do ano passado. Tem cabimento? Pequenininha. É aquele vasinho assim, gente, que você compra violeta no supermercado. Não estava cabendo. Muitas coisas que têm acontecido, às vezes, na minha vida e na sua vida, já passou da hora de ampliar espaço, de ampliar a visão, de ampliar os seus comportamentos. E aí essa, pula para lá, eu plantei ano passado, né, gente? Eu não ia ficar resistindo. Ela está desse tamanho, num vaso. Só para você ter uma ideia. Estava assim,
O vaso nem é tão grande, é assim e assim, desse tamanho. Essa eu passei para esse, porque também não tinha mais condição de ficar naquele raso. E passei para cá. Essa planta me fala de comunidade do caminho. Porque um galhozinho, vai? Estou ampliando. Acho que acabou, né? Fechou aí. Fechou nesse. Obrigado, pessoal. Um vídeo de 3 minutos para contar uma história e para te despertar. Durante muito tempo, aqui na comunidade, né, as pessoas me viam assim, lá vem a Andréia com retrospectiva, final de ano, aniversário de igreja, ministração, e gostar de compartilhar o que Deus estava fazendo. Mas sabe por que eu faço isso, querido? Vocês falam que eu sou mãe de Israel, né? Mãe de muitos filhos. Eu preciso fazer os filhos trazer a memória, encucar, fazer lembrar. Eu sei que tem um ano, você não é obrigado a lembrar. Talvez você não foi tão impactado no ano passado, mas essa pessoa que não veio aqui hoje foi. E de vez em quando eu fui mandando para ela à medida que os anos foram passando, os meses foram passando. E olha como é que está. E ainda bem que eu me posicionei. Falar de um entendimento e uma postura me desafia? Sim. Meu marido que o diga. Os que me acompanham de perto que o digam. Que sabem o quanto eu vou lutando e ansiando por mudanças. E eu sei que eu não estou só. O Espírito Santo, né, habita em mim e habita em você. E é Ele que te ajuda. É Ele que te capacita. E eu não vou fazer a retrospectiva de anos, mas eu vou fazer uma coisa. Marcelo também, hoje faltou um monte de gente, né? O Marcelo 2 não está aí. O Marcelo 1 também não. Nós estamos com uma pessoa caminhando com a gente aqui. Terça-feira eu estava na oração e ele veio todo alegre me falar o que ele está achando do encontro, e que está demais, e que cada dia é melhor que o outro e tal. E ele falou assim, eu já nem consigo falar qual que foi melhor, eu só falo o último, o domingo passado. E aí eu falei, é assim mesmo. A gente sempre fala disso. E deixei bem claro para ele, sabe por que você sente o que você está sentindo, Marcelo? Porque é a presença de Deus aqui nesse lugar. Os levitas nunca recebem dos pastores direções sobre o que eles vão cantar. Mas uma canção, né, fluiu aí tremendamente, foi um convite. Vamos provar? De quê? O quão real é a tua presença. Vamos provar. Você está tipo... É como se o levita estivesse convidando. Mas a própria palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. Fazei prova de mim e eu vou mostrar para vocês. Então nós estamos diante de um Deus que é real, que é vivo e que está aqui. E se na hora daquela canção você ainda não sentiu um toque, um arrependimento, essa presença, alguma coisa, você ainda continua assim, o que eu estou fazendo aqui nessa noite? Eu vim porque é mais um culto? Porque me convidaram? Porque minha mãe me trouxe? Porque eu estou acostumado? Porque religiosamente eu tenho que estar na igreja aos domingos? Será? E se até agora não aconteceu, eu quero que você encha o seu coração de expectativa, porque vai acontecer. E o Espírito Santo do Senhor tem total liberdade aqui. Espírito de Deus tem liberdade aqui. E Ele vai falar do jeito que Ele quiser, Ele vai nos conduzir do jeito que Ele quiser. E eu estava falando sobre o Marcelo, por quê? Porque ele falou da última. E aí eu vou falar só de 3, para ver assim, será que você está ligado? Você veio, olha, aquele dia, mês passado, ficou empolgado com aquela ministração do pastor Adenilson, que você falou, tem que gravar. E eu acho que não gravou. De algumas coisas que nós precisamos para prosperar. Essas vocês lembram? De alguns posicionamentos, de algumas atitudes, que não basta simplesmente orar e crer que algum milagre financeiro vai acontecer. Você tem que ajustar a sua vida financeira, você precisa ser fiel ao Senhor. Uma série de coisas que todo mundo saiu daqui assim, que palavra! Alguma coisa mudou de lá para cá? Ele ministrou 2 ou 3, ainda tem mais, né? Parte aí. Mas será que você vai esperar? Estão esperando, aí, ó.
Será que você vai precisar esperar o tópico 3 para você praticar o tópico 1? O que você anotou? O que você lembra? Conversa com alguém a respeito e fala, opa, nessa área financeira eu estou precisando ter uma nova postura, né? Porque eu entendi, aquela palavra foi linda, caiu na minha mente, caiu no meu coração. Eu nunca tinha visto finanças desse jeito, falando na igreja com essa clareza, que legal. E aí, nós vamos ficar acumulando palavras e palavras e palavras e palavras, e os vasos se enchendo, e não está cabendo, e você está cheio de conhecimento, em tempo quase explodindo, e quer mais. Eu quero mais de Deus, eu quero conhecer, eu vou fazer curso, eu vou romper. Vai! Um dia nós vamos chegar diante do Senhor e nós vamos precisar apresentar o fruto, o resultado da obra, daquilo que falamos, daquilo que cremos. Só isso deu Denilson, um tópico. Eu tirei férias, mas eu amo a palavra. E glória a Deus que gravaram a palavra do Dani, a palavra da Dênia. E eu já ouvi. O Dani falou sobre um coração de Maria nesse mundo de Marta. Acho que todo mundo vai lembrar. Quem veio no domingo do Dani vai lembrar. Deixa eu ver. Aê, glória a Deus. Essa é recente. Mas quando a gente escuta, a gente não dá uma sacudida? É legal. Mas costuma na segunda-feira você não partir para a prática daquilo que você ouviu. Você simplesmente acrescentou um pouquinho de teoria. E achou legal. Às vezes compartilhou com alguém. Mas olha, é para ser praticado. Ah, como eu anseio esse coração de Maria. Como essa palavra me persegue. Já ouvi o Dani, já li livro, já ouvi congresso de mulheres. Eu leio, o Espírito Santo fala comigo. E eu quero, e eu mudo, e eu erro, e eu conserto, e eu vou, e eu estou indo, e eu prossigo. Porque eu preciso, e você também, a chegar mais diante do Senhor. Ela escolheu o quê? A melhor parte. Tem gente que não consegue escolher estar na oração, não consegue escolher estar aqui no culto, não consegue escolher a Bíblia no lugar de outras coisas, não consegue. E depois escuta a palavra, amém, né? Mas o Senhor está nos dando oportunidades, querido. Ele está nos dando uma chance, Ele está nos chamando, Ele está nos atraindo e dizendo, eu me importo com você. Eu te quero perto de mim. Eu quero esse relacionamento. E Ele é tão bom, tão amoroso, que Ele continua me perdoando e te perdoando. Esperando para que você corra para os braços dEle, como realmente um filho corre para o braço do pai. Aquele filho que olha para o pai e fala, papai, eu nunca mais vou fazer isso. Papai, eu não vou errar. Eu não vou te desobedecer, papai. Às vezes ganha um couro, deixa de ganhar um presente e afirma com toda a convicção. O pai sabe que ele vai errar de novo. Mas abraça, tá bom, filhinho, vem cá, papai te ama. Você está diante nessa noite do seu pai. O Pai Celeste que te ama. Talvez você vai me ouvir te exortando, falando mais alto, falando firme com você. Porque o Senhor nos chama para isso. Há uma responsabilidade sobre aqueles que estão aqui de trazer ensino, correção, exortação, direção. Mas é com amor. É desejando o seu crescimento. É desejando que você se alegre no Senhor, que você prospere, que você seja feliz, que você encontre um relacionamento legal, que você supere essa adolescência difícil que é, em que você não se entende, que você consiga decidir a sua vida profissional, que você encontre a sua metade, porque você quer ser feliz e estar com alguém, mas o mundo está dizendo, para quê? Fica sozinho, é melhor só do que mal acompanhado. E há um grito, mudando cultura, mudando princípios, mudando ensinamentos, e o Senhor continua te chamando, vem. Escolhe a melhor parte. Vem provar. Vem sentir a minha presença. Vem sentir o meu abraço. Vem aceitar as varadas também, como a gente já falou aqui, que um dia
A Lu falou com o Denilson que estava sentindo falta das correções, das varadas, das direções, porque ela é filha e ela precisa ser alinhada. Às vezes um pastor passa uma orientação para uma ovelha e ela não quer. O que o pastor vai fazer? Nada. Porque existe um supremo pastor. Eu sempre vou me lembrar disso. Quando eu comecei a entender e aceitar que o Senhor estava me chamando para pastorear, como eu resisti, como eu tentei fugir do título, da responsabilidade, mas eu entendi. As ovelhas não são minhas, elas são do Supremo Pastor. E esse Supremo Pastor está te chamando. Nós temos falado sobre as parábolas, né? Você que está na célula. E essa semana foi sobre a ovelha perdida, em que o pastor deixa as 99 e vai lá para buscar aquela que se desviou. Talvez hoje tenham muitas ovelhinhas perdidas, desviadas aqui. Obrigada. Estou resistindo a essas lágrimas aqui, mas precisar eu uso. Parábolas. O que eu te mostrei aqui, querido, é a parábola. Parábola da suculenta. Você vai lembrar. Nossa, André contou uma historinha de 3 minutos. As crianças aqui, né, tio Val? Temos crianças, temos jovens. Dá para aprender alguma coisa com historinha, com visual ali, ó. 3 minutos. Para você perceber que o Senhor está te chamando para um crescimento, para um rompimento, para compartilhamento. Quando eu falei que eu não tinha vaso suficiente, fui lá para o terreiro para procurar lugar onde que eu vou colocar. O Espírito Santo falou comigo sobre aquilo também. Algumas não estavam sozinhas, elas estavam no meio de outras que não tem nada a ver com elas. Ser igreja, querido, é aceitar a diferença do outro, é dividir o espaço, é dividir ideias, é compartilhar a vida. Há uma proposta para mim e para você do reino de Deus, esse reino lindo, um reino em que você não entra nele de qualquer jeito, não. Eu sou filho do rei, eu agora sou membro da comunidade do caminho, então está tudo ok, essa família é linda. A entrada no reino, presta atenção, o reino de Deus, a Bíblia diz que é alcançado por esforço. Só os que se esforçam que se apoderam dele. Não tem entrada no reino de qualquer jeito. Não tem entrada no reino como se entrei para a igreja, me batizei, toquei no culto, sou professor. Isso não é entrada para o reino. A entrada para o reino, uma porta estreita, um caminho de cruz, um caminho que o próprio Cristo te ensinou como que foi. E hoje foi cantado aqui, olha, o véu que separava não separa mais, você tem acesso, eu tenho acesso. Ele veio para te dar vida. Eu e você estávamos perdidos e Jesus veio, derramou o sangue como cordeiro para te dar vida. Vida abundante. Para te tirar do caminho todo torto e fazer você andar num caminho reto, num caminho perfeito, num caminho de paz. Essa paz inexplicável que excede todo o entendimento. Essa alegria que é força, como você cantou, que às vezes você tira assim do nada. Como é que é isso? Eu estava triste, eu estou alegre. Eu cheguei assim, eu estou sorrindo. É uma alegria interior. É a alegria do Senhor que te traz força. Amém? E essas ministrações, né? Que já está virando esse tanto. Elas realmente vêm e nos dão essa sacudida. E a Dênia falou uma coisa linda também. Vou só falar do título. Te entrego tudo. As mulheres vieram. Entregou ou segurou? Entregou ou pegou de volta? Entregou e confiou, continua segurando. Queridos, a experiência que eu tive quando o Rafa saiu dos caminhos do Senhor, em relação a essa entrega, foi a lição que eu precisava aprender nessa jornada. Porque eu realmente fazia como
geralmente a maioria das mulheres fazem, os homens também, quando às vezes querem confiar, não, eu vou viver pela fé, o Senhor me sustenta, mas eu tenho que mandar o currículo, Senhor, eu estou com medo, meu Deus, eu sou o sacerdote da casa. E os homens começam a ficar ansiosos também. Ah, Senhor, eu te entrego, a porta que o Senhor abrir, eu vou esperar. Está confiando? Está entregando? E eu tentei entregar o Rafa. Eu entregava para o Senhor e tomava. Eu pedia ajuda para os irmãos, entregava para os irmãos e tomava. Eu falava que eu era Denilson para resolver para mim e tomava. Eu falava que eu ia descansar e desesperava. Até que... toma que o filho é teu, Senhor. Toma que o filho é teu. E ele retornou aos caminhos do Senhor. Está conosco. Está servindo ao Senhor com alegria. Foi liberto das trevas, foi liberto da morte, foi liberto porque quem fez a obra foi o Espírito Santo, não foi pastora Denilson, não foi pastora Andréia, não foi só o amor dos irmãos, foi algo tão cheio, tão pleno, que todos nos alegramos juntos, mas é a obra que o Espírito Santo pode fazer no seu coração hoje, de tirar um coração de pedra e colocar coração de carne. Às vezes você entra aqui, mas o seu coração é tão resistente que a palavra entra aqui e sai aqui. Você canta, se alegra e sorri, mas o seu coração está longe, muito longe. Então, eu estou fazendo essa lembrança só para te posicionar, vem para cá de volta. Lembra aquele dia, você já entregou, você confiou, volta. Dá tempo, pode voltar, volta, dá tempo para voltar. E voltando à minha parábola da suculenta, para a gente trazer de novo essa postura aqui e eu continuar livre, porque esboço ultimamente não funciona mais para mim. Glória a Deus. Uma coisa que me marcou muito semana passada. Foi semana passada que a Amanda ministrou? O culto de jovens foi semana passada. Aqui é muito intenso, gente. Acontece muita coisa. Eu falei para ela, para a mãe dela, para algumas pessoas, que a sensação que eu tive ao vê-la ministrando... Cadê a Amandinha? Está lá em cima? Mais uma que eu senti falta hoje. Vem só Giovana e Bruna. Mas amém, todo mundo sabe, aquela que ministrou a palavra no culto de jovens. Ô, relógio, para um tiquinho. Estou falando devagar, né? Ô, Lucas, olha, vai dar tempo, será? A Amanda ministrou e a gente está vendo a Amanda crescer aqui na igreja, né? Piquitita, escolinha, culto de criança, cantando com a mamãe, com as irmãzinhas e tal. Fez curso de membro, participa da reunião, envolvida no discipulado e tal, e tal. A menina, ó, pensa em alguém comendo a palavra, mastigando. Escuta no domingo, e lê um pouquinho, e escuta uma pregação, e está no congresso, e escuta uma liderança. E a menina foi se enchendo, crescendo, assimilando, querendo viver. E de repente, Deus começou a dar oportunidade para ela no CDC News, para ela romper a timidez. No batismo dela, ela recebeu uma unção que era para ter autoridade e graça como a pastora Simone, eu me lembro disso. Nos acampamentos, a Denilson começou a chamá-la para romper com a timidez. Pastor, e aí foi junto a Amanda, foi Davi e tal, né? Ano passado. E agora a menina recebe um convite para ministrar a palavra. Pensa você se isso é fácil. E ela não retrocedeu. Mas ela tinha tanta palavra, tinha tanto pão, tinha tanta vida, tinha tanta água, tinha tanta coisa, tinha tanta... que ela foi falando, ela foi ministrando. Querido, por mais que você pense assim, mas ela estudou, né? Ela estudou, ela se preparou, como eu. Mas na hora aqui, quem toma conta aqui, quem manda falar é o Espírito Santo. E ela foi usada por Deus com graça, com unção, com sabedoria. Fez você se despertar para amar a palavra, que ela rodeou a Bíblia toda. Não foi lindo? Diga glória a Deus. Glória a Deus, porque é um vaso, é um desses raminhos que a gente está falando aqui, que está crescendo, que está florescendo. As palavras proféticas não caem, elas estão se cumprindo. Ao nosso líder Arthur aí. Muitos de nós presenciamos a unção de Deus, como foi na vida de Davi, diante de todos.
em que foi derramado um óleo sobre a vida de Davi. Nós vimos a unção quando Deus chamou a vida do Arthur. E está fluindo. E isso é para você também, é para mim, é para quem está chegando, é para quem está nos visitando hoje. Deus tem mais para nós. Deus tem algo precioso para nós. Eu não vou ler uns textos aqui que eu queria ler, mas o de Tiago eu preciso ler com você. Abre aí, Tiago, capítulo 4, que nós precisamos de tempo. Vou ficar igual a Denilson, vou ficar devendo, gente. Vou ficar devendo, quem sabe, né? Se Deus deixar a gente ministrar o restante outro dia, a gente ministra. Tiago, capítulo 4. O verso 7. Ah, Senhor. Um texto conhecido, que talvez assuste alguns, como já me assustou há um tempo atrás. Mas a palavra do Senhor, antes da gente ler, ela fala assim, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir em justiça. Uma palavra que Paulo deu para Timóteo. A gente traz aqui cartas, né, para vocês. Então, essa palavra vai cair no seu coração e vai produzir fruto. E vai ter algo do provai que eu estou te falando nessa noite, através dessa palavra. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Você pode dizer assim, Andréia está muito contraditória. Ela acabou de falar de alegria, que alegria é força, agora é para eu converter o meu riso em pranto. O que é isso? Vou te dizer quando foi que eu me assustei com essa palavra. Quando a Denilson fez uma canção que falava para a gente entrar no coração de Deus e sentir as dores do Rei. Sentir dor de Deus? Deus é uma pessoa celestial, sobrenatural, maravilhosa, mas que está aqui. E por isso que a gente fala aqui na comunidade muito sobre você se relacionar. A gente fala sobre um posicionamento. Olha, a oração é tremenda na terça, mas não adianta só orar na terça. Ouvir a palavra no domingo, 30 minutos, 40, 1 hora, é maravilhoso. Mas isso aqui não é o suficiente para você. E se você entende isso, qual é a nova postura? É comer Bíblia na sua casa. É fazer oração na sua casa. É pensar no Senhor. É ter esse sentimento. Mas por que esse texto fala disso? Havia aqui um despertar para olhar para dentro de si. Às vezes nós precisamos, querido, refletir. Peraí, está parecendo que está tudo bem, mas eu preciso me achegar a Deus e sentir o que Ele está sentindo. Pensa no que Ele está sentindo em relação a tanto pecado, ao que tem sido feito nesse tempo. Pensa quando eu e você erramos e nos afastamos, porque o pecado nos afasta de Deus. Não é? O pecado a Denilson falou que recentemente é tudo que te separa, que desobedece. Quando você desobedece, você sai daquilo que é a direção de Deus. É pecado, é errado. E talvez eu e você temos pecado contra o nosso Deus. Em pensamento, em posições erradas, em palavras, em atitudes. E Ele está te chamando. Eu quero perdoar, eu quero curar, eu quero restaurar. Para que amanhã, depois, você olhe, peraí, eu estou crescendo, eu estou rompendo, eu estou me limpando. Limpai o coração. Amém? E quando eu falo que parece meio paradoxo ou fora, é porque a gente vive um ambiente aqui maravilhoso, de glória, de presença de Deus. Mas, querido, nós sempre vamos bater na tecla de acharmos o equilíbrio e discernir o que Deus está fazendo. É fácil você cantar quando todo mundo está cantando. Você chora quando vê o outro chorando.
Você vai no velório e você chora. Você vê uma pessoa chorando, você engasga. E você fala, por que eu estou chorando? Só porque o outro está chorando. Você sorri quando o outro sorri. Mas discernir a verdadeira alegria, discernir quando alguém está triste e discernir se Deus está querendo júbilo ou pranto, joelho no chão ou brados, isso é só para quem tem intimidade. Namorados, casais, pai e mãe. Não adianta você chegar fazendo festa para uma pessoa quando ela não está legal com você. É hipocrisia. Não adianta fingir, e principalmente diante de Deus. Então o texto ele te chama para um despertar, para uma reflexão, para um convite de, olha, Deus está aqui, você se sujeita bem, fica firme, resiste ao diabo e o diabo vai fugir. Tem gente que fala assim, mas o diabo, o diabo não dá folga, e o diabo fica me tentando, e o diabo... Você está se achegando a Deus ou você está se achegando às coisas do diabo? Porque quem se achega ao Senhor, quem está na luz, trevas não prevalecem. Pode ser uma luzinha desse tamanhozinho. Voltando para a parábola, pode ser aquele bebezinho que coube na minha mão. Você que está se convertendo, considere-se um bebê na fé. Considere uma criança. E você vai crescer, você vai romper, você vai aprender, você vai caminhar. Eu estou discipulando adolescentes e estou vendo crescimento, rompimento. Adultos também, mas vão crescendo. Mas só cresce se dispuser para os movimentos. Uma criança não cresce se ficar amarradinha no berço. Uma mãe que protege o filho e não deixa ele andar, cair, romper, pôr o joelhinho no chão, não cresce não. Deixe o Senhor te sacudir, te mover, te moldar. Vão ter lutas, sim. Mas as vitórias são certas, amém? Vão ter pelejas, vão ter guerras, mas as vitórias são certas. E nós vamos discernindo esses tempos estranhos, essas estações estranhas. Nem deu tempo da gente dar glória a Deus pela chuva. Aleluia! Clamamos por isso, oramos por isso. Mais de 60 anos, isso mesmo, pela estatística? Uma estiagem longa, igual essa. 5 meses, sem chover. Meu Deus. Aí o Espírito Santo tem liberdade. Pensa, terra seca e chuva. Será que tem corações secos aqui nessa noite, precisando dessas águas profundas? Provar e ver que Ele é bom. Vamos provar dessa glória. Porque, querido, eu posso dizer assim, eu pessoalmente, todo dia, todo domingo, todo encontro, todo discipulado, toda célula, toda oração, eu sinto a presença, o toque, a alegria, o prazer de estar diante do meu Deus. Mas eu sei que tem pessoas que não conseguem, que não se relacionam com Ele. E eu quero te convidar a se relacionar. Eu quero que você experimente o que eu estou experimentando. Eu quero que você conheça o seu Deus, um Deus que é soberano, um Deus que é amigo fiel, um Deus que é um Pai maravilhoso que está te chamando. O Deus supremo, o Cristo vivo que deixou toda a sua glória para estar aqui para nos ensinar, que morreu e ressuscitou, que vive em glória e habita em mim e em você. O nosso irmão que nos ensina o tempo inteiro, olha para mim, façam como eu, vocês não podem fazer nada sem mim. É aquele irmão que fala assim, gruda aqui, vem comigo. É Jesus, seu amigo fiel. E você tem o Espírito Santo, porque a promessa se cumpriu. Ele falou que não ia te deixar sozinho. Ele falou que não ia te abandonar. E o Espírito Santo veio. Aleluia. Para concluir, eu vou ler o meu livrinho. Tanto tempo que eu não leio. Nem lá em casa eu estava lendo, porque é tanta coisa que chega na vida da gente, né? Atualmente eu estou lendo o devocional que chama Aquieta Minha Alma. Mas esse aqui, a maioria dos irmãos aqui da comunidade, né, que estão há mais tempo, me viram lendo. A capinha dele está assim, ó. De Espírito Santo para Andréia, 17 de outubro de 2020.
Eu ganhei um presente do trono. Fui eu que paguei por ele, sim, mas eu paguei. Quem é que me dá dinheiro? É ele, ué. O Val não falou que tudo é dele? 90%, 10%, 100%, é tudo dele. Então, foi ele que me deu. Eu só paguei, mas o dinheiro era todo dele mesmo. Lembra das finanças aí? Né? Você vai administrar, mas o dono de tudo é ele. O que você está fazendo com o que ele está te dando, hein? Sei não. E aí, gente, ontem de manhã, eu fui ler, dia 21 de setembro. Olha isso. Vê se não é para mim, Tia Lu. Eu não estou brincando, é sério. Ele é meu pai, ele conversa comigo de várias formas, e uma delas é através do livrinho. Chama Tempo de Poda. É para mim e para você. Eu ia ler João, mas não vou ler, então vou ler só esse versículo. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Reflexão. A nossa vida tem suas estações. Pode ser que estejamos produzindo frutos há algum tempo e de repente, sabe aquele de repente? Parece que eles são cortados e só restam galhos secos. Talvez pensemos ter feito algo errado para perder o favor de Deus. Mas essa é uma estação de poda, de livrar-se de tudo que é desnecessário em nossa vida, a fim de produzir novos frutos. É época de profundo crescimento interior. Talvez isso não seja evidente para outras pessoas, mas para nós, que conseguimos sentir, né? Nós conseguimos. A poda é uma obra necessária realizada pelo Espírito Santo que, por fim, nos libera para frutificar ainda mais no futuro. Embora talvez tenhamos a impressão de que a vida, como a conhecíamos, acabou e de que não temos futuro na realidade e que não temos futuro, vírgula. Embora isso aconteça, na realidade Deus está nos preparando para uma nova colheita. Para uma nova colheita. Se isso acontecer, talvez você chegue a imaginar que foi dispensado e que Deus não quer mais te usar, nem usar os seus dons. Mas tenha ânimo. A menos que esteja andando em pecado, você chegou à época de ser preparado por Deus para uma nova temporada de frutificação. Meu Deus. Se há um erro, se há um pecado, às vezes você vai ser realmente cortado. Todo ramo, o Senhor vem, arranca, joga no fogo se você não der fruto. Mas aquele que está dando fruto para ele vem, poda, corta, tira tudo. Para que fique novo. Gente, imagina dessa pequena raizinha que eu mexi ali, dos 50 e tantas mudinhas que vão virar. O que isso pode virar na proporção incalculada? É você diante de Deus, falando do amor dele, falando da vida dele, gerando discípulos, cuidando de vidas, falando de amor, vivendo o reino de verdade. Mas isso não é feito de qualquer jeito, porque o reino de Deus é um reino de justiça. O reino de Deus é um reino perfeito, tudo caminha perfeitamente. Quando eu declaro, Senhor, venha o teu reino, eu não quero essa bagunça daqui, eu estou dizendo que venha organização, que venha santidade, que venha verdade, que venha a tua presença, que venha, o que mais que você pode chamar quando você fala do reino? Vem teu reino, Senhor. Amém? Esse é o recado de Deus para você, por enquanto, do que eu pude falar. Mas fique de pé. Você vai ouvir uma canção e o Senhor vai nos conduzir a algo novo, porque você vai provar e ver a presença e a glória dele aqui nessa noite. O Lucas vai cantar, eu quero que você não se disperse. Feche os seus olhos e você vai escutar. Se você sabe cantar, você canta, mas se você não sabe, escute como a voz do Espírito Santo cantando para você através do Lucas. Ele também é um vaso, um instrumento de Deus. Nós queremos que o Senhor tenha liberdade aqui no nosso meio, para falar, para ministrar aos corações. Se você precisar se confessar diante dele, confesse. Se você quiser rasgar o seu coração e chorar diante dele,
falei que ia citar da música. Quando a Denilson fez a música, eu falei, amor, você está cantando errado, não é choro, é o contrário. E ele, não é choro em riso, é riso em choro. É mudança, é quebrantamento, é transformação.